Olá, estamos começando mais um episódio número 5 do Momunes em Preto e Branco. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu não posso dizer que é o mais importante, mas seguramente um dos mais importantes para a gente tratar. Nós vamos falar sobre a saúde da mulher. A saúde da mulher não é uma coisa tão simples quanto parece, não. É bastante complexa. E a gente está recebendo aqui hoje Cíntia Maria de Campos Lima Pires. Acertei, Cíntia? Gestora de todo o social que tem o Momunes, a Casa das Crianças, a Casa das Mulheres, o Centro-Dia para Pessoas Idosas e o Serviço de Fortalecimento de Vínculo. Então, ela vai trazer a sua experiência com relação à saúde especificamente para a gente tratar aqui. E estamos recebendo também uma especialista no assunto. Mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer, Cíntia. Muito obrigada por ter você aqui, filha de Mazé Lima. E aí eu costumo dizer, né, que quem não é do social, naquela casa é da educação. Ainda que eu estava brincando, ainda bem que a gente tem duas opções, né? Poderia não ter nenhuma. Mas de todos da minha casa, eu escolhi o social, né? Quase todos são educadores, meus pais, irmãos, todo mundo. Acho que só eu mesmo que teve essa veia para fazer, né, o serviço social. Foi conselheira tutelar? Fui conselheira tutelar por 4 anos. Se bem que a minha mãe tem a veia social tão ou mais até do que eu. Mas, foi quem iniciou tudo, né? Precisava alguém só ter o certificado, né? Exatamente. Aí tem a Cíntia. A Cíntia, agora eu quero apresentar a nossa convidada. É muita coisa sobre ela, eu preciso ler aqui, tá? Regina Cardoso. Ela é uma mulher negra, é antirracista, enfermeira especialista em saúde pública, mestre em comunicação e cultura, mãe e avó. Ela é uma ativista dos movimentos sociais em defesa do SUS, do movimento de mulheres negras e no movimento negro. É integrante do Conselho Municipal da Saúde, Comitê Popular Mulheres pela Democracia do Fórum Paulista de Saúde da População Negra e do Grupo de Estudos Negros Baobá. Como que eu poderia falar tudo isso decorando? Então, por isso eu optei por ler para fazer uma apresentação que realmente faça jus a essa pessoa incrível que conhece tudo sobre esse assunto. Falando de saúde, vamos falar de saúde da mulher negra, saúde da mulher branca, porque saúde é super importante e tem as diferenças. E é sobre isso que a gente o foco da nossa entrevista hoje. Obrigada, Regina. Eu que agradeço essa oportunidade, quero agradecer bastante a Mazé e a você por este convite para participação no podcast, cumprimentar as pessoas, né? E dizer que, para mim, é sempre uma alegria falar da área de saúde, porque é a área que eu escolhi, a área do coração. E eu conheci a Regina no seminário no Júlio das Pretas, que foi uma das atividades desse evento, que na verdade é um evento nacional e aqui em Sorocaba, como não poderia deixar de ser, aconteceu no 28 de setembro, aconteceu em outras localidades e também lá na sede do Momunes, que a Mazé Lima realizou esse seminário. Qual o objetivo? O objetivo é levar sugestões, levar um documento com sugestões para que realmente haja mudanças, mas vamos falar isso mais no final. Regina, tem uma coisa que quando você fala saúde da mulher, a primeira coisa que vem à cabeça é bem assim, né? A parte ginecológica. Parece que a mulher é só um aparelho reprodutor. E vamos lá, a saúde da mulher tem que ir no ginecologista. Então eu gostaria que você comentasse sobre isso, por favor. É muito interessante esta sua colocação, porque ela nos leva lá para o início das reivindicações do movimento feminino no Brasil, né? Porque, de fato, até a década de 80, a visão que se tinha era da mulher como reprodutora. Então, a preocupação era simplesmente com a questão ginecológica e com a questão de assistência, mas principalmente focada na assistência ao parto.
porque, de fato, as mulheres só tinham uma norma de atendimento, uma norma técnica, quando ela estava grávida. Parecia que essa era a única função, né? Exato, né? Aquela coisa ligada às ideias do patriarcado, né? De que a nossa função na sociedade é reprodução, ser mãe e ser esposa, né? É como se a gente não tivesse mais nenhuma atividade para cumprir. Então, a gente começa por aí, os serviços na época, os centros de saúde estaduais, eles cuidavam das mulheres apenas nesse período, no período que ela estava gestante. E é só a partir de 1983, 84, que surge o primeiro programa de atenção integral à saúde da mulher. Aí, 1984 é que ele é implementado. Olha só. Né? Começa toda a discussão após as eleições de 82, em 83. Então, se tem um esboço do que seria esse programa, e em 1984 ele começa a ser implantado. Até então ninguém estava atento às peculiaridades do organismo masculino e o feminino, né? Que existem diferenças, né? Isso. E aí a Regina vai abordar isso também, a Cíntia também, com as interferências, com o seu conhecimento. É um bate-papo, né? Então, um bate-papo aí, isso. E aí, a partir do programa de atenção integral de saúde da mulher, que começa no estado de São Paulo, é importante dizer isso, ele começa no estado de São Paulo e depois que a gente vai atingir o nível nacional com a política pública que nós temos hoje para cuidar da saúde, para tratar da saúde da mulher, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Então, a mulher agora é vista como um todo. Como um todo. Então, assim, o objetivo central é olhar e cuidar da mulher em todas as fases da sua vida, desde o nascimento até a sua finitude, né? Com todas as especificidades dos vários ciclos, né? Então, desde o desenvolvimento infantil, aí a adolescente, aí depois a mulher jovem, a mulher no climatério. Isso, existe um protocolo para seguir? Existe essa política e ela tem alguns objetivos específicos que eu achei importante de trazer aqui, aí eu vou pedir licença para ler mesmo. Lógico. Porque parece que não, mas até hoje tem muitas mulheres que não conhecem essa política. E eu acho que é um momento importante no sentido de divulgar. Então, olha lá, você mulher, fica atenta. E se é o marido que está assistindo, fala para a mulher assistir depois, que está no YouTube, e você pode acessar em qualquer horário. Então, olha, a gente tem aqui a área de atenção clínico-ginecológica, inclusive para aquelas que são portadoras de infecção pelo HIV, porque a gente tem várias mulheres, né, infectadas pelo HIV, e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa é uma das áreas. Depois a gente tem o planejamento familiar, né, que é ligado ao direito sexual reprodutivo, que é um grande problema nos dias de hoje para a gente. Depois nós temos... Você diz, interrompendo um pouquinho, fazendo um parênteses, você diz que é um problema a questão do planejamento familiar, a compreensão, o levar a pessoa a querer... Na verdade, assim, a gente tem vários problemas em relação aos direitos da mulher na sociedade, né? E hoje, um dos problemas com os quais a gente tem se debatido, o movimento feminino, é em relação aos direitos sexuais reprodutivos. O que ele envolve, né? A mulher vai fazer a escolha se ela quer ou não quer ter filhos, né? E aí, assim, se é a mulher, o casal que faz essa... Então, ela precisa ter acesso a todos os serviços que vão garantir isso. Então, nós tanto temos mulheres que podem engravidar e não querem, então ela vai ter acesso aos métodos contraceptivos, assim como a gente tem aquelas mulheres que não podem engravidar e gostariam de engravidar. Então, ela precisa ter assistência garantida para... assistência completa, porque, na verdade, para você conseguir engravidar... É uma fortuna. É um processo. Então, exatamente. Assim, então, se é um processo, se o Sistema Único de Saúde, né, é um sistema que deve garantir às pessoas, né, essa universalidade, esse acesso a todos os serviços, é fundamental que a gente tenha esses serviços em funcionamento.
Com isso, eu não estou dizendo que o SUS não tem hoje. Ele tem nas várias regiões do país instituições voltadas a esses serviços, né, de planejamento familiar. Mas nem sempre são todas as mulheres que conseguem acessar. Umas porque não conhecem, outras porque estão distantes, nas periferias. Divulgação, você acha? Eu acho que a gente poderia ter mais divulgação, né? Acho que, por exemplo, a nossa rede de comunicação de maneira geral, né, poderia dar mais espaço. E, na verdade, o espaço que é dado às questões da mulher, elas são muito restritas ao mês de março. Então, parece que nós mulheres só existimos para o conjunto da sociedade, para a mídia e tal, durante o mês de março. Então, e depois volta em outubro, né? E depois, quando depois a gente volta em outubro, no Outubro Rosa, e a gente volta em julho, ser mulher negra, para falar do Dia da Mulher Negra. Isso é o que eu ia dizer para você, porque é o que a Mazé fala, em novembro todo mundo lembra. Aí, em novembro, 20 de novembro, todo mundo lembra da questão da racial, convite, né? para palestra, para tratar da questão racial, dia 13 de maio também. Outubro Rosa, mulher, ou seja, então nós somos sazonais. A gente, isso, então, tem fases. Esta visão, né, os pequenos espaços que a gente tem na mídia são nessas datas específicas. E seria importante. E a mulher existe 12 meses do ano. A mulher existe todos os dias da sua vida, com muita existência, inclusive, né? E aí, essa questão do planejamento familiar também chega na questão de como que as mulheres, então, vão ter acesso, como que elas têm orientação. Então, a gente ainda tem adolescentes, apesar da liberação sexual que vai ocorrer a partir da introdução da pílula anticoncepcional lá na década de 60, a gente já está no século XXI, mas a gente tem muitas adolescentes hoje, que eles, apesar de já realizarem sua atividade sexual, eles não conhecem plenamente seu funcionamento. E aí, o fato da gente ter a gravidez indesejada, se esses adolescentes, essas adolescentes não tiverem acesso àquilo que é a educação em saúde, né? E é o que a gente tem hoje nos serviços de saúde dificuldade em fazer, né? Interrompi você, continuando, então fique à vontade. Tá legal. Para além do planejamento familiar, então, nós temos a atenção obstétrica e neonatal, né? Então, as questões relacionadas ao pré-natal e ao parto, né? Que deve ser os objetivos primordiais dessa política é que ela deve ser de qualidade e humanizada. Então, essa precisa ser a nossa luta central. E por que eu lembrei disso agora? Porque a gente está falando de obstetrícia e a gente, infelizmente, ainda tem bastante ocorrendo a violência obstétrica, né? São muitas mulheres que, por ocasião do parto, passam por esse processo da violência obstétrica, principalmente se são mulheres negras. Isso. Porque existe uma lenda, uma discriminação aí associada, na verdade, de que nós, mulheres negras, somos fortes, somos parideiras, suportamos a dor, e que, portanto, nós não precisamos ser as mulheres para serem atendidas primeiro. O que é absolutamente errôneo, né? Porque nós, mulheres negras, temos uma doença que é muito específica nossa, da população preta, que é a hipertensão arterial. Uhum. E durante o processo gestacional, essa pressão arterial pode subir, isso ocasiona vários problemas no momento da gestação. Quer dizer, risco, coloca a mulher em risco. Então, nós, mulheres negras, nós somos mulheres de risco em relação... a gestação por si só... Não é uma doença. Não é uma doença, mas é algo extremamente complicado. Eu assisti uma palestra uma vez que fiquei pensando, falei, meu Deus, se a gente soubesse tudo que pode ocorrer, a gente não engravidava. Nossa, não, mas a gente esquece de tudo na hora e quer ter o filho, quer não sei o quê. Ou seja, então coloca, e diante disso que você está falando, o risco é muito maior. O risco é maior. Então, hoje, as mulheres negras, elas devem, quando vão lá para iniciar o pré-natal, nós, profissionais de saúde, já precisamos ter sobre ela um olhar diferenciado.
olhando para essa questão, considerando que ela tem risco maior, até porque a mortalidade materna no Brasil é alta e o maior número de mulheres acometidas são mulheres negras. Então, esse olhar especial tem que ser de todos os profissionais. De todos, né? Os profissionais. Todos. Porque nós temos num dos nossos acolhimentos, não faz nem muito tempo, tem uma semana, nós recebemos uma mulher que passou por um processo de violência doméstica, inclusive abuso sexual, e ela procurou uma das unidades básicas de saúde de Sorocaba e teve um atendimento, né? Aí, depois que ela entrou no nosso acolhimento, nós encaminhamos ela para um novo atendimento numa outra UBS mais próxima da nossa residência. E lá ela teve um olhar diferenciado. E essa mulher é uma mulher negra, então a gente fica na dúvida. Ela teve um olhar diferenciado porque ela estava acompanhada de profissionais, né? Que daí ela já não estava mais sozinha, ela estava acompanhada de uma psicóloga. E daí ela teve todo o atendimento diferenciado, tanto que ela foi encaminhada para a sala 60, no regional, teve que tomar os coquetéis. Então, ela conseguiu enxergar uma gravidade que no primeiro atendimento não apareceu. Por quê, será? Então. É bem assim, difícil, né? A pergunta que não quer calar, né? Então, Cíntia, esta é a realidade vivida, né? De fato, toda mulher que é vítima de violência sexual, ela deveria ser um protocolo, né? Não, deveria não é. Então. O protocolo existe, mas nem sempre é aplicado. E veja, as pessoas também não conhecem. Então, ela sofreu, quando a mulher sofre violência, ela tem muita vergonha. E aí, assim, ela se culpa. Essa é uma coisa importante da gente dizer. Ela se culpa? Se culpa. Ela porque se culpa porque ela isso, foi, né? Tá na nossa memória interna isso. De que tem aquela pergunta, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para acontecer isso comigo, né? Tá. Que será que eu, sabe aquela coisa? Será que eu dei mole? Qual será que era a roupa que eu estava vestindo? Como será que eu olhei para... Sabe, aquelas coisas que a gente aprende lá desde pequena, que assim, se você for bem comportadinha, nada acontecerá com você, que é mentira, né? Então, mas esse protocolo existe, ele precisa ser cumprido, mas não necessariamente acontece para todas as mulheres. Mas é fundamental, inclusive, que a gente dê esse esclarecimento para que as pessoas saibam que isso é direito. Então, estando ela com psicólogo ou sem psicólogo, desde a entrada dela no serviço, ela já deve ter. Então, procurei uma unidade de saúde e relato isso para a pessoa que me atende lá. Olha, sofri violência... Então, a própria unidade de saúde deve fazer esse encaminhamento. Porque na cabeça dessa pessoa, ela estava naquela situação e ela não se sentia na questão da violência. Ela não entendia que todo aquele ciclo que ela estava vivendo era violência. Então, de repente, a profissional ali da saúde teve esse olhar atento com relação a isso, entendeu? Mesmo porque tem pessoas que sabem se comunicar, que conhecem, que vão, que tem jeito, que não encontram barreiras. Quando encontram, pula a barreira, vai, vence o obstáculo, vai perguntar, quer ir até o fim. E tem aquelas pessoas que se retraem. Então, esse olhar que você fala, porque essa pessoa já vem de várias vulnerabilidades. É fundamental. Social, então, gritante para ela. Então, quer dizer, ela já chegou nesse local com toda essa violação de direito dela. E aí ela não se sentiu enxergada ali. Né? Ela precisou estar dentro de um serviço, ser acompanhada, e aí sim ela ter esse olhar de cuidado. Existe um treinamento, capacitação para funcionários que atendem mulheres, seja em delegacia de mulher, seja em UPH, seja em qualquer coisa. E tem deveria existir as pessoas que fossem atender e tivessem esse olhar diferenciado. Né? Existe isso ou não? Então, a proposta, o projeto é de que sempre que você traz novos profissionais para o serviço, esses profissionais recebam um treinamento, né?
e que estes treinamentos, de forma contínua, sejam... Porque tem mudanças também, né? Mudam as normas, né? Mudam os medicamentos. Então, é por isso que a gente diz que todos os profissionais da saúde devem passar sempre por educação permanente. Permanente, que é sim. onde você traz as questões principais que estão ocorrendo e aí conversa com as pessoas e, junto com isso, fala da importância do comportamento, né, humanizado com as pessoas, do comportamento atento no sentido de identificar problemas que, às vezes, ela não traz, mas que você, pelo que ela relata, pode perguntar e aí você vai ter acesso, né? Com relação, Cíntia, eu queria agora conversar um pouquinho, né, que eu falei que nós íamos falar sobre os serviços que aí você trabalha, e então ver a saúde, tanto das crianças, criança negra, a diferença que tem, se tem diferença, os idosos, aí a gente tem lá o centro-dia para pessoas idosas, e aí tem também um tratamento especial, esse olhar especial. Eu costumo dizer que assim, as nossas crianças, eles já têm um atendimento diferenciado, porque assim como essa mulher, eles estão sempre atendidos com um profissional do lado. Então, eles já são identificados, né? Pode ser que crianças que estejam fora do nosso serviço, sim, passem por uma dificuldade de atendimento diferente das nossas. As nossas, por estar dentro de um serviço, então eles já conseguem ter uma prioridade de atendimento, de olhar, porque já vai um profissional da saúde junto. Então, quer dizer, quando chega para uma consulta, já é uma pessoa que sabe conversar, que sabe falar, que sabe se pôr dentro de uma sala de atendimento médico. Então, já é diferente. Com relação aos idosos, nós temos 30 idosos no centro-dia, né? E a dificuldade que a gente tem é de cada UBS falar a mesma língua com relação a esses idosos, porque a gente percebe que muitas das demandas que eles trazem são vivências que eles tiveram durante toda uma vida, né? Mas às vezes nunca foi olhada para aquela particularidade daquele idoso. E quando ele está ali, a gente consegue junto olhar várias coisas, falar, nossa, mas... E leva para a família. Né? Às vezes a família não teve conhecimento sobre aquilo, ela não conseguiu perceber, mas ali, dentro de um monte de idosos junto, a gente consegue ver, ó, esse daqui é de um jeito, esse de outro, então vamos entender por que esse é assim, aquele é assim, a gente chama a família, conversa, existe esse entendimento, né? Mas quando a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa de um laudo, a gente não tem esse suporte, né? A gente não consegue, a gente liga, procura, já fizemos várias reuniões em CAPES para conseguir laudo, que às vezes a gente vê que o idoso tem alguma situação de saúde mental e não é possível, porque não tem, a cidade hoje, infelizmente, não dá todo esse respaldo, porque não tem até perna para tudo, né? Eu acho que a gente precisa de mais profissionais para que a gente consiga dar esse suporte total. Dar esse suporte. Assim como a mulher, o idoso deve ter o seu protocolo também. E deve existir um protocolo do idoso. Existe. Né? Para atendimento. Ai, olha a saia justa. Não, eu acho que criança e idoso, eles estão no mesmo... Acho que é importante você trazer isso. Porque aqui tem uma pergunta sobre isso, Sorocaba, né? Como até porque, ainda finalizando aqui as áreas, sim. A gente tem uma área específica para mulher idosa também, né? Então, a gente tem aqui na sequência... a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência, que é uma questão que você trouxe. Então, ela está incluída nessa política. Depois tem a redução da mortalidade por câncer na população feminina, porque o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Tem uma idade mais... Na verdade... mais concentrada? Na verdade, hoje, a gente deve fazer prevenção desde que a mulher inicia a sua atividade sexual até o final né, da vida sexual. Agora, o período que mais acontece, via de regra, é entre os 25 aos 69 anos, 70, mas o que não significa que mulheres idosas não têm câncer de mama. Inclusive porque hoje a gente tem visto na epidemiologia que tem acontecido mais cedo o câncer entre as mulheres, seja de mama, seja de colo de útero, né? Então, por isso que... E a gente trata os dois sempre juntos. Então, quando você vai procurar o serviço de saúde para fazer o seu Papa Nicolau, não é para você ir lá, sentar na mesa, colher o Papa Nicolau e ir embora.
porque a política é integral, de assistência integral. Então, é para fazer o exame inteiro da mulher, é para palpar a mama, procurando a existência ou não de nódulo, e aí é para ver as outras queixas que ela tiver, e aí colher o Papa Nicolau. Então, então não começa por ele e termina por ele, não? Não. Ela não vai lá para fazer o Papa Nicolau. Isso, a gente deve chegar, ela deve chegar e a gente já deve saber da história dela, até porque se ela teve uma mãe que teve câncer de mama, ela é uma pessoa que tem maior risco para câncer de mama. Né? Então, a investigação tem que ser mais adequada para ela, né? Cada mulher é uma mulher. Acho que... A mulher é mais sujeita ao estresse que o homem? Bem. Porque essa é uma pergunta que não precisa muito responder, né? A nossa carga de responsabilidade. Na nossa sociedade. Eu falo hoje, isso com base, sabe no que também? Na flutuação hormonal. Que eu acho que é alta. Tá, então vamos lá. Eu acho que essa pergunta que você faz, ela é assim, bastante... Hoje, a gente tem... No passado, né, a minha avó, né, a sua avó... elas tinham menos estresse, né, do que as mulheres dos dias do século XXI. Não porque elas não trabalhavam, as mulheres sempre trabalharam muito, mas a partir do momento que nós viemos para o mercado de trabalho, a gente passou a ter tripla função, né? Então, a gente trabalha em casa, trabalha no trabalho, a gente estuda, e quando a gente volta para casa, a gente segue trabalhando. Existem já homens que fazem naturalmente a divisão das tarefas. Eu acho que hoje isso é necessário e acho que as mulheres mais jovens, elas já estão com essa mentalidade, né? Então, acho que isso já melhorou um pouco. Mas, via de regra, a gente tem também, de novo, a culpa e a necessidade de ser ótima mãe, ótima dona de casa, ótima em tudo, né? E não dá para ser ótima em tudo, né, gente? Vamos combinar que nós somos seres humanos, né? Eu acho que isso está meio relacionado, assim, com essa busca que a mulher tem pela equiparação. Não equiparação de equiparação de tudo. Não estou dizendo de ser uma feminista extrema, mas, por exemplo, de querer lutar pelos mesmos salários, de lutar por uma posição melhor, você falando profissional. Então, eu acredito que aí vem um pouco, não daquela culpa, mas da cobrança. Então, se eu quero tudo isso, eu tenho que dar conta. Eu tenho que fazer. Tá ligado? Na verdade, não é a mulher. A sociedade cobra da mulher isso, né? Exatamente. Eu percebo assim, que, por exemplo, a gente que tem filho, um filho que fica doente na escola, eles nunca ligam pro pai. Não ligam, nunca ligam pro serviço do pai. E é sempre a mulher que pode faltar do emprego, né? Entendeu? É a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente vai ter que sair do serviço para ir atender aquele filho, o pai também. Exatamente. As empresas também têm que estar hoje com esse olhar diferenciado. Né? Para um pai que fala, eu preciso sair mais cedo porque eu preciso buscar meu filho na escola. Já vão olhar com aquela cara, mas não tem mãe? A mãe está onde? Né? Então, é uma coisa que precisa mudar todo mundo. Exatamente. E aí vai ao encontro do que a Regina falou, é a sociedade que cobra. A sociedade não é a mulher, não, eu tenho que dar conta. Não, ela tem, claro. Mas ela pode sentir isso, mas a sociedade E tem aí cobra uma mais. Questão, inclusive, em relação a isso que você diz, e essa é uma das lutas do movimento feminino, que é a questão da igualdade salarial, porque assim, eu tô lá fazendo a mesma atividade do indivíduo, e aí, não sei por que cargas d'água, eu ganho 15 e ele ganha 25, né? Porque eu sou... mas é porque eu sou... E hoje a gente volta ao passado, lá na década de 60 se pedia exame de gravidez para as mulheres. Sim. E a gente tem esse absurdo voltando a acontecer em algumas empresas. Porque do contrário não contratam. Porque eles preferem não contratar, né, mulheres com filhos. Então, é uma questão que está aí incutida na sociedade, que a gente tem essa tarefa. Isso que a Cíntia falou, tem que ter um outro olhar. Os empresários, as empresas, o governo como um todo. A gente está tendo meio que esse olhar, né, no Momunes. A gente tem profissionais lá hoje, no Centro-Dia. A gente tem uma educadora social, ela tem uma filha, né? E sempre que essa filha não tem aula ou que ela precisa, essa menina está lá. E ela se envolve com os idosos e ela tá ali como se fosse a casa dela, na verdade. Tá super bem. Eu acho que isso é muito legal. Porque aquela mãe, se a filha não tivesse com quem deixar, que ela não tem.
de fato, uma Isso. rede de apoio. A mãe dela mora em outra cidade, o marido precisa trabalhar. Onde fica essa filha? Uhum. E ela vai ter um outro E ela bebê vai ter agora. um outro bebê agora. Então a gente até brinca, fala que daqui a pouco a gente vai colocar um berço aqui, porque a O pessoa... Muniz já atende de 0 a 100. Entendeu? Então a gente já tem que ter cria. esse olhar, sim, porque é muito difícil para a mulher hoje. É lógico que todo mundo, ninguém vai levar filho para o serviço, não é isso. Mas eu acho que se você tem condições de dar esse possibilidade, apoio para a mulher, por que não? Até porque esse apoio é um direito da criança, né? É um direito da criança, é um direito da mulher. Quer dizer, o direito à creche é um direito da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a mulher que trabalha, ela também deve ter a infraestrutura para que ela dê conta de deixar o filho em boa condição e ela trabalhando tranquila. E aí, outro aspecto da política, que é a saúde mental, também o olhar para a mulher idosa e para as mulheres no climatério. E aí as especificidades, que aí ela vai olhar para as mulheres do campo e da floresta, vai olhar para as mulheres indígenas e chegamos na mulher negra, né? E aí, quando a gente chega na mulher negra, ela diz o seguinte: por que tem que ter esse olhar especial? Primeiro, para que a gente possa capacitar os profissionais de saúde, porque a questão do racismo é uma realidade na nossa sociedade, e isso acontece diariamente. Então, capacitar os profissionais para que não haja o racismo institucional, né? Fazer essa educação permanente. Melhorar o registro, né? Perguntar para a pessoa como que ela se autodeclara. Se ela se autodeclara parda, negra, preta, como é que ela se autodeclara, e aí escrever na ficha, porque a gente tem muitas fichas que ou estão em branco, não foi preenchida, porque o profissional às vezes não quer perguntar e a pessoa também não insiste, porque às vezes tem vergonha, né, de fazer isso. A outra questão é por conta da anemia falciforme, que é uma doença, como eu já falei, da pressão arterial. A outra doença e que interfere muito na saúde da mulher é a questão da doença da anemia falciforme. Então, é importantíssimo. E descreve para quem não conhece o que é essa anemia, que é uma característica forte. Na população negra na população especificamente. Negra, não que ela não aconteça em outras etnias, mas ela acontece com mais frequência. E o que caracteriza é que as pessoas com anemia falciforme, as hemácias que são os glóbulos vermelhos, que todo mundo conhece, né? Que costumam ter um formato arredondado, nessas pessoas com anemia falciforme, elas têm um grande número dessas hemácias mudadas para o formato de foice. Por isso, anemia falciforme. Ah, entendi. E aí isso vai gerar dificuldades para as crianças dessa mulher, enfim, né, para as crianças, para os adolescentes e uma série de coisas. E, por último, a interlocução das várias áreas para que essa mulher tenha a atenção necessária, né? Eu fiquei com uma dúvida antes de você falar. Pergunte. Por exemplo, essa mulher que eu falei, que passou pelo... Ela pode ter sido vítima de racismo institucional, por exemplo? Por exemplo, você diz em que medida? Do atendimento que ela teve primeiramente na primeiro serviço de saúde, aonde ela foi atendida, onde nada foi diagnosticado ali, nada foi percebido. Ela era mulher negra. Isso. Tá. Será que ela já não foi meio que julgada, rotulada ali, como se... Isso. Quando eu falo que o racismo acontece diariamente, isso é verdade, né? A gente não pode afirmar, mas a gente pode, sim, entender que pode ter acontecido isso. Porque existe, isso, né? Infelizmente, existe ainda um atendimento diferenciado às mulheres negras, às crianças negras, aos adolescentes negros, né? Os adolescentes negros são os que mais morrem no nosso país, né? As mulheres negras são as que mais morrem por mortalidade materna, por tudo aquilo que nós falamos já, de ficarem, porque elas são fortes, assim como pela falta de acesso. As mulheres, a população preta de maneira geral, está periferizada, está na periferia da cidade. Ela foi se afastando do centro e foi indo para as periferias. E o acesso é mais dificultado, né, para elas. E o povo preto, as mulheres pretas, inclusive, trabalham muito, né, para enfrentar as diversidades que existem e as dificuldades da vida mesmo, a vulnerabilidade, né?
E aí, assim, o centro de saúde fecha às 5, mas ela sai da faxina às 5h30, às vezes às 6. E não dá tempo de chegar. E aí, que horas que ela vai no serviço? E aí não dá para faltar, sabe, aquelas coisas? E aí a gente pode inferir que pode ter acontecido e acontece. O racismo institucional é uma realidade no serviço de saúde. E a violência obstétrica, né, é só um dos fatores. E a questão em Sorocaba? Como é que está com relação... Então, em Sorocaba... Olha, essa é a penúltima pergunta e depois tem mais uma que a gente está chegando no nosso horário. Final. Quero saber sobre o seminário. Depois, quais as propostas que vão ser levadas para mudar esse cenário. Isso. Para tentar mudar aqui em Sorocaba, se Deus quiser, vai conseguir. Isso. Então, a saúde em Sorocaba. A saúde em Sorocaba, né? Eu acho que, nossa, tem se falado tanto e agora vai se falar mais ainda, né? Porque a gente está no processo eleitoral e aí... É tudo perfeito. Aí, tudo pega fogo, né? Porque de um lado a gente tem a situação dizendo que está tudo ótimo. E do outro lado a gente tem a realidade e a oposição e a verdade, né? E a gente fica aqui, né? Esperando a resposta. E aí? E a verdade é assim, que a gente tem problemas na saúde de Sorocaba. Eu sou profissional de saúde, eu sou servidora pública municipal aposentada, então conheço bastante por dentro o serviço público municipal e vivi 28 anos da minha vida dentro do serviço de saúde da prefeitura. E posso dizer com tranquilidade que a gente vive um dos piores momentos na saúde do município. Está difícil. Está muito difícil. Acho que o processo de terceirização dos serviços, principalmente nas unidades de pronto atendimento, porque é aonde ele está localizado, isso trouxe assim muitos malefícios. Tem uma outra questão que é o número de unidades que a gente tem, que é insuficiente na cidade hoje. A cidade está hoje, segundo o censo do IBGE, com quase 750 mil habitantes. Exatamente. E a gente segue com 33 unidades, né? E se a gente for fazer pelas contas técnicas de como deveria ser, isso está muito aquém. Falta a gente muito. não vai falar em números aqui, mas é fundamental. E aconteceu uma inversão do investimento na cidade. Se investiu mais em pronto atendimento e atenção hospitalar do que na atenção básica, que são os postos de saúde. Por isso que a gente hoje tem dificuldade, a população periferizada tem a dificuldade de agendamento de consulta, por exemplo. É porque tem o posto, mas... Porque tem o posto, mas assim, você vai lá e aí para agendar a consulta, não dá para amanhã, não dá para depois, tem o dia certo. A questão de cirurgia também está difícil. Aí as cirurgias também, assim vai, né? Mas assim, tem uma coisa que é fundamental a gente dizer, que todo o serviço de saúde, isso é comprovado cientificamente. Todo município que investe mais na atenção primária, que é lá na ponta onde as pessoas vão entrar, ela tem melhores condições de saúde para a população, porque você descobre mais precocemente os problemas de saúde e aí você pode interferir neles fazendo prevenção. Você sabe de uma coisa? Eu acho que tem um exemplo que eu penso sempre nisso. É pensar na construção de uma casa. Por onde você começa? Isso. É pela base. Você começa pelo alicerce, não adianta você querer consertar o telhado. Sim. E isso em tudo, questão de saúde, questão de educação. Não adianta você colocar hospital de ponta. Você coloca um hospital de ponta, mas para você chegar lá. E aquele começo, nem todo mundo precisaria esperar para chegar lá, porque vai chegar lá, vai ter uma fila imensa e ninguém vai ser atendido. Ou seja, ninguém modo de dizer, mas vai ficar uma defasagem muito grande. E, na verdade, numa população desse tamanho que nós temos, a gente também sabe estatisticamente que quem vai precisar do hospital de ponta é um número bem menor. Muito reduzido. Do que quem vai precisar do centro de saúde todo dia, para fazer o pré-natal, para vacinar, para fazer a primeira consulta e diagnosticar. A educação. Fazer a educação, entendeu? A questão é cultural também. A questão é cultural. Os agentes comunitários poderem ir para as escolas, para conversar com as crianças, com os professores. O início seria esse. Então, né? Isso deveria ser fortalecido. Sim. E aí você me pergunta sobre o seminário. Isso, né? O seminário foi fantástico. A gente não tem muito tempo mais para falar sobre isso, mas eu queria saber que você assim resumisse quais as sugestões, quais as propostas que foram colocadas no documento que vai ser apresentado. Isso. O seminário foi fantástico, porque a gente debateu as áreas de saúde, educação e cultura, né? E o povo estava muito ansioso para participar, né? Então, precisava de mais um dia, né? Precisava de mais um dia. O povo, mesmo o almoço sendo daqui a pouco, as pessoas não queriam parar a discussão. Vamos almoçar e o povo lá.
E então acho que a gente precisa dar ênfase a isso, né? Essa atividade que o Momunis fez, que foi muito importante para chamar as mulheres no sentido de saber como é que elas estão vendo as necessidades. E ficou claro, isso que eu estou dizendo aqui não é nenhuma novidade. As próprias pessoas que participaram dos grupos trouxeram situações de muita dificuldade para acesso ao serviço. Nós tínhamos, que inclusive, elas vivem, né? Nós tínhamos, inclusive, no nosso grupo, pessoas profissionais da prefeitura que não disseram coisas diferentes em relação aos problemas trazidos. E aí, desse grupo da saúde, do qual eu participei, as questões principais foram a ampliação mesmo do número de centros de saúde para melhorar o acesso das pessoas. Também foi que o município possa fazer mais um trabalho, amplie os programas de educação sanitária, de promoção à saúde, que a gente tenha uma cartilha de divulgação para as pessoas sobre o funcionamento do serviço, porque as pessoas ficam de lá para cá e muitas vezes não são bem informadas, não dão conta disso. Que a gente melhore a questão da distribuição dos medicamentos, porque as pessoas trouxeram o quanto tem sido difícil isso. A questão do pré-natal e os exames, né? As mulheres nem sempre conseguem, por exemplo, faço a minha consulta do pré-natal hoje e já saio daqui com o exame marcado para a semana que vem. Não consegue, às vezes E essa é uma situação que não deve ocorrer, né? Porque as gestantes são prioridade. Então, a gente precisa atender rápido. Muitas conseguem fazer um ultrassom, né? Em toda a gestação. Exato. E a outra questão, que é uma coisa que é não só para as mulheres negras, mas para toda a população negra, que é a implantação da política de atenção integral à saúde da população negra, que existe desde 2009, mas que até os dias de hoje não está implantada em Sorocaba. Existe no papel. Existe no papel, tá? E ela falou do idoso, que ela não sente uma firmeza nos profissionais, também por isso. A gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem uma política de atenção à saúde do idoso, mas que também não está implementada na cidade. Então, a cidade precisa melhorar na atenção à saúde para a população negra, para o idoso, para o conjunto da população, para que a gente possa melhorar, pelo menos, as condições de assistência. Ter mudanças, né? Então, vamos fazer a nossa parte, continuar fazendo a nossa parte, agradecendo aqui a Jovem Pan esse espaço de gravação, agradecer Kiko Palhato por esse trabalho fantástico de inclusão, abrindo esse espaço, agradecendo também o Vinícius, que está aqui sempre acompanhando, fazendo a edição, gravando aqui o nosso podcast. Agradecer você, Cíntia, foi muito bacana, foi muito bom estar aqui com você. Bom trabalhar com você, bom estar aqui com você. Uma pessoa que ama o que faz, e esse amor é fundamental, ter esse olhar humano, esse olhar social faz toda a diferença na vida. E você, Regina? Regina Cardoso, enfermeira especialista em saúde pública e mestre em comunicação e saúde. Uma pessoa que vocês viram, eu não inventei nada. Ela realmente conhece o que fala. Obrigada, Regina. Eu que agradeço. A gente vai trazer você aqui porque vamos ter mais para falar sobre saúde, porque é um assunto que não se esgota e vai mudando a cada tempo, né? Eu estou sempre à disposição para debater temas muito obrigada. De saúde e agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a Cíntia pelas questões que ela trouxe tão pertinentes também, né, do que ela vive na realidade do dia a dia, né? Então, muito obrigada. E obrigada a você. Ou seja, estamos fazendo história, a história se faz com expectativa de mudança. Então, muito obrigada por sua presença acompanhando aqui o nosso podcast. Até a próxima semana. Lembrando que agora, toda quarta-feira, a gente tem um vídeo inédito. Até mais. Até mais.